Amados e queridos irmãos e ouvintes, vocês que estão sempre conosco, ouvindo os nossos estudos bíblicos, aquilo que nós transmitimos ao seu coração é a palavra do nosso Deus, esta verdade absoluta, plena e gloriosa e final do nosso Deus. E estamos aí convidando você para o projeto 2020 para Israel. Estou fazendo esse convite aqui praticamente em todo o tempo, para que você tenha todo esse espaço para se programar, para fazer esta viagem inesquecível e imperdível às terras de Israel, de norte a sul de Israel, queridos. Que coisa maravilhosa! Estaremos passando por Roma e depois desceremos em Tel Aviv e aí começaremos esta peregrinação maravilhosa e impactante. Você quer ir conosco nesta viagem? É junto à Tropical Turismo, que está na rua 1, número 170, ali no setor central. Você vai até a Tropical Turismo e ali você se programa, dá o seu nome, mas eles passam todo o roteiro para você direitinho. Então, tudo certo, mas você tem que apressar os seus passos. A Tropical Turismo fica na rua 1, número 170, no setor central, e tem o telefone também à sua disposição, que é o 3224-9998, 3224-9998. Eu digo a você, querido, que Israel não é gasto, é investimento na sua vida espiritual. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo, desse sistema escravizador. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2, versos 15 a 17. Amados e queridos irmãos e ouvintes, quais as áreas afetadas por esse sistema corrompido, que está composto por homens sem Deus, aqueles que não se renderam aos pés do Senhor Jesus Cristo e permanecem com a sua resistência orgulhosa e soberba e não se vergam diante do nosso Deus. Quais são as áreas afetadas por esse sistema? Eu posso dizer que esse sistema que se corrompe cada dia mais, escraviza e mata, chamado mundanismo, afeta seriamente todas as áreas da vida humana, nos mínimos detalhes. Aquele chamado crente mundano vive a vida cristã com influências do esquema de vida e do mundo. Uns são mais mundanos, outros são menos. Alguns são mundanos em alguns aspectos ou áreas de suas vidas, outros são em outras. Mas nós vamos examinar rapidamente algumas áreas de influência desse sistema terrível na vida daqueles que se denominam crentes, aqueles que se dizem servos do Deus vivo. E esperamos que isso desperte os crentes para passarem seriamente aí a sua vida limpo e pensarem no assunto, mergulharem mais profundamente sobre isso, queridos. Veja a primeira coisa que nós podemos ver, que esse sistema corrompido traz influências terríveis, é na educação. Na educação. Esse mundanismo afetou seriamente a educação na escola ou mesmo a educação dentro do lar. Em ambos os casos, usa-se métodos totalmente antibíblicos.
Se fizermos um curso de pedagogia e colocarmos os conceitos aí, esses conceitos educacionais no sistema pedagógico do mundo, aí sob a luz das escrituras, se colocarmos aí esses conceitos educacionais do sistema pedagógico aí do mundo, sob a luz das escrituras, verificaremos, querido, que há uma infinidade de aberrações, uma infinidade. Poderíamos até multiplicar os exemplos disso, mas vamos citar apenas um. A pedagogia moderna conceitua que não se deve disciplinar corretivamente os filhos ou os escolares. Não se pode disciplinar corretivamente. Em outras palavras, é que não se deve castigar os filhos ou alunos. Diz a pedagogia que isso provoca traumatismos, isso provoca revoltas e prejuízos diversos aí nas crianças ou alunos, etc. E em razão disso, meu querido, e em razão de tudo isso, o que temos? O que contemplamos? No nosso dia a dia, os filhos fazem chantagem contra os pais, joga o pai contra a mãe e vice-versa, falam mal dos pais, desobedecem, dão vexames e 1001 problemas. Os alunos destroem escolas, fazem greves, agridem professores. Temos visto isso todos os dias. Todos os dias. Houve um momento em que alunos, preste bem atenção nisso aqui, alunos resolveram aí comemorar o dia da criança e aí interromperam o trânsito, começaram a amassar os carros, começaram a agredir pessoas. E os policiais que tomaram uma atitude mais também foram agredidos, tendo que ser levado aí para o hospital e tal. Tudo isso, sem contar os festivais de palavrões imorais que brotam dos lábios das crianças, dos adolescentes, desses jovens. É claro que a Bíblia não ensina a disciplina corretiva de modo injusto. Não, a Bíblia não ensina a disciplina de modo injusto, exagerado, impróprio, impiedoso. A Bíblia não ensina isso. Todavia, o ensino da disciplina corretiva na Bíblia é muito claro. É muito claro. A Bíblia está cheia de exemplos de Deus aplicando, o próprio Deus aplicando a disciplina corretiva sobre os homens, mormente sobre os seus filhos rebeldes. Ele educa, ele exorta, mas ele também repreende e açoita os seus filhos rebeldes. Também os governos aplicam-na sobre os seus súditos, aos seus súditos aí, ensinam ainda sobre a disciplina dos pais sobre os filhos. Atualmente, as escolas, desde o jardim da infância até as faculdades, estão cheios de professores, muitas vezes desqualificados por falta de vocação, por falta de capacitação e por falta até de estrutura moral. Em muitas escolas, os próprios professores já usam um linguajar também todo deplorável, um linguajar imoral, um linguajar pornográfico. É terrível, queridos. É terrível você ver um grupo de alunos conversando, somente dos adolescentes, dos jovens. O linguajar é terrível, terrível de se ouvir, é nojento. E de onde eles estão trazendo tudo isso? Talvez de muito desses professores que agem desta maneira.
E aí usa um linguajar deplorável, imoral, pornográfico, que estão sendo copiados aí pelos alunos. Os vícios de todos os tipos invadiram também as escolas. O fumo, as drogas, o alcoolismo, a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo, estão aí por todos os lugares. E principalmente dentro das escolas. O evolucionismo, com todas as suas implicações perigosas, que nunca passou de mera teoria, nunca comprovada, é tida aí muitas vezes como certo. A corrupção de todos os tipos, entre alunos, professores, diretores e donos de escolas. Portanto, a situação do ensino, ela é catastrófica, querido. E nós estamos vendo isso. Não sou eu que estou aqui dizendo coisa alguma, inútil, em vão. Nós estamos contemplando todos os dias. Temos filhos. Nós sabemos o que advém de tudo isso. E sabemos que a influência desse sistema mundano, terrível, está na educação também. A pergunta que se faz é: quanto dessa influência tem atingido os servos do Deus vivo? Quanto dessas influências? Quantos conseguem, por exemplo, resistir à pressão, mantendo-se firme, obedecendo a palavra de Deus, mesmo que sejam criticados, zombados, mesmo que sejam alvos de chacotas? Quantos estão resistindo e quantos estão conseguindo resistir essa pressão terrível desse sistema corrompido, que não se encaixa dentro daqueles princípios morais, éticos, espirituais, que a Bíblia nos ensina? Quantos estão preparados para resistir estas coisas? O que temos contemplado é que muitos dos nossos filhos adentram as escolas e depois ingressam na faculdade e distanciam-se de Deus. Não conseguem permanecer, porque não resistem a essas pressões terríveis, essas influências maléficas. Quantos estão com a sua fé, com a sua moral em decadência? Isso nós contemplamos todos os dias. Quanto de tudo isso atinge diretamente o lar? Pois é, o mundanismo, esse sistema corrompido, iníquo, pois é, ele afetou seriamente a educação na escola ou no lar. E isto está trazendo uma deteriorização terrível da família. E por que não dizer de indivíduos em particular? E daqueles que outrora serviram a Deus, serviram a Deus com a alma sequiosa, com o coração ardendo, sangue borbulhando nas veias, cheios do Espírito de Deus, e hoje pacatos, com linguajar imoral, terrível, com comportamento que não se adequa à verdade do Deus vivo. E muitos nessa influência se distanciam de Deus e pensam que está certo, que não tem problema nenhum, que agora se tornaram intelectuais, se tornaram pessoas donas de si e, portanto, têm as suas próprias decisões e a sua própria maneira de ver a vida. Pois é, esse é o problema desse sistema chamado mundanismo, que adentrou aí na educação, tanto na escola como no lar. Mas também o mundanismo não só influencia na escola, na educação, mas também na cultura. A cultura, a sabedoria humana está cheia
repleta, inundada deste sistema terrível, especialmente as chamadas ciências sociais, que tem muito mais do homem sem Cristo do que de Deus. Toda forma de cultura está mundanizada, querido, mundanizada. A literatura, as artes plásticas, o esporte, etc, etc, etc. A literatura está cheia de espiritismo, de ocultismo. As editoras lançam no mercado todos os dias aí uma verdadeira enxurrada de livros aí sobre o satanismo, sobre o demonismo, bruxaria, astrologia, esses ocultismos e assuntos paralelos todos os dias. Se não é o espiritismo, é a pornografia, a imoralidade, o erotismo, a depravação moral, tudo quanto leva aí, querido, aos bacanais e saturnais. A literatura pornográfica, ele tem mercado e tem lucro certo. Tem lucro aí infalível. Tudo isso, querido, sem falar das conclusões dadas como certas, mas são tiradas de dados aí simplesmente dados que parecem ser corretos pelos cientistas e que são colocados nos livros textos e didáticos. Não há um livro didático sequer que ensine que o homem foi criado diretamente por Deus. Você não vai encontrar isso de jeito nenhum. Todos ensinam que o homem veio de um macaquinho, de um chimpanzé, como se isso tivesse sido comprovado por experiências científicas. E aí somos bombardeados todos os dias com ensinos evolucionistas na literatura. E o que acontece na literatura acontece também em todos os outros meios de cultura. Isso mesmo, os vários tipos de música, tanto as músicas como também as letras. Queridos, estão cheios de influências demoníacas, mormente, muitos e muitos ritmos por aí, que na verdade só provoca a emoção corporal e nada mais do que isso. E as letras pregam o demonismo, pregam a imoralidade, a subversão moral e política e até religiosa. O cinema, o teatro foram transformados em veículos de violência, de imoralidade. E o mesmo está ocorrendo também com a televisão. Aí o crente que faz uma faculdade em qualquer área das chamadas ciências sociais, ele precisa conhecer e crer muito, mas muito na Bíblia. Ele tem que prostrar-se diante dela, tem que prostrar-se diante de Deus, precisa ter fortes convicções, ou ele será seriamente afetado. A sociologia está cheia de pregações que destronam a Deus e endeusam aí o homem e traz subversão. Quer que eu repita? Eu vou dizer, a sociologia está cheia de pregações que destronam a Deus, endeusa o homem e traz a subversão. A psicologia está cheia de espiritismo e de loucuras freudianas. Fica a pergunta, como não ser afetado com tudo isso? Diz para mim, como não ser afetado, como não ser influenciado por tudo isso? Quanto de influência o chamado servo de Deus recebe? Quanta influência? O que essa influência provocará ou está provocando nos discípulos do Senhor? Amados e queridos irmãos, é hora de acordarmos desse sono da negligência e começarmos a entender mais profundamente estas coisas que estão acontecendo e influenciando e estão tirando pessoas da presença do Deus vivo, afastando estas pessoas e levando essas pessoas a crerem em algo que, na verdade,
não tem nenhum fundamento bíblico. Jesus está voltando, meu querido. Jesus está voltando porque a situação é grave, muito grave. E parece que a maioria de nós que temos essa responsabilidade de ensinar, de ministrar esta sã doutrina, muitos de nós estamos deixando-nos levar também por essa influência e colocando tudo numa vala comum como se estivesse tudo certo, tudo correto, mas não está, não está. Deus nos chamou, nos separou, e Ele foi claro: sai do meio deles, não toques nada imundo, e eu vos receberei, e vós sereis para mim filhos e filhas, e eu serei o vosso Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Portanto, nós temos que lutar, orar e buscar convicções plenas no Espírito de Deus para permanecermos firmes, porque essas avalanches, essas enxurradas estão trazendo influências maléficas para os nossos filhos. Portanto, querido, joelhos dobrados, vida sóbria, mergulhada na palavra e na obediência a Deus, porque não adianta estar nos templos louvando o Senhor e reverenciando o diabo. Não tem como. Este é o momento, esta é a hora. Jesus está voltando, permaneça firme, porque é na vossa paciência, na vossa perseverança, que ganhareis as vossas almas. Faça a opção sempre pela palavra de Deus. O que não se encaixa nela, não siga esse caminho, querido, porque ele conduz à perdição. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro, querido, se até lá Jesus não voltar. Fiquem com Deus.